Caros estudantes, iniciemos mais uma aula de biossegurança. Hoje vamos estudar introdução aos riscos ocupacionais e gerenciamento dos resíduos sólidos dos serviços de saúde. Os riscos no ambiente de trabalho podem ser classificados em 5 tipos, de acordo com a Portaria 3214 do Ministério do Trabalho, de 1978. Riscos químicos, riscos físicos, riscos biológicos, riscos ergonômicos e riscos de acidentes. Os riscos químicos são evidenciados pelas substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo do trabalhador pela via respiratória, nas formas de poeira, gases, neblinas, névoas ou vapores, ou pela exposição ou contato, sendo absorvido pelo organismo através da pele ou ingestão. Os riscos físicos são evidenciados por diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores. Exemplos: ruídos, calor, frio, pressão, umidade, radiações e vibrações. Os riscos biológicos são evidenciados por bactérias, vírus, fungos, parasitos, protozoários. Eles constituem o mais antigo risco ocupacional. Antes mesmo dos riscos químicos e físicos, o trabalhador já experimentava exposição a grandes números de agentes biológicos, que são, de uma forma geral, agentes infecciosos. Os riscos ergonômicos são evidenciados por qualquer fator que possa interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando a sua saúde. Temos o exemplo de levantamento de peso, ritmo excessivo de trabalho, monotonia, repetitividade e postura inadequada de trabalho. Já os riscos de acidentes são evidenciados por qualquer fator que coloque o trabalhador em situação vulnerável e possa afetar a sua integridade e o seu bem-estar físico e psíquico. Por exemplo, as máquinas e equipamentos sem proteção e a probabilidade de incêndio, explosão ou queda. Para o trabalhador conhecer o seu ambiente de trabalho, é importante a construção do mapa de risco, que consiste na expressão gráfica de distribuição dos riscos envolvidos em um processo de trabalho, realizado em um ponto específico. Com o mapa de risco, você pode conhecer o seu risco, você pode conhecer os tipos de risco, conhecer seu local de trabalho e representá-lo graficamente. Valorizar seu local de trabalho e praticar prevenção de acidente ao eliminar atitudes negativas e maus hábitos como excesso de confiança, teimosia, preguiça, descuido, impaciência. Penso que este é o maior desafio do técnico em segurança do trabalho. Conseguir ganhar a confiança dos trabalhadores e fazê-los entender a importância de se cuidar, de trabalhar com a prevenção no seu cotidiano de trabalho. Fazê-lo entender que nenhum trabalho é tão urgente que não possa ser planejado e executado com segurança. O gerenciamento de resíduos é constituído por um conjunto de procedimentos de gestão e planejamento implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos gerados um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando a proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. A resolução da diretoria colegiada RDC número 306 de 2004 dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos e serviços de saúde. Compete à vigilância sanitária, com o apoio dos órgãos do meio ambiente, de limpeza urbana e da Comissão Nacional de Energia Nuclear, divulgar, orientar e fiscalizar o cumprimento dessa resolução. Todo gerador deve elaborar um plano de gerenciamento de resíduos, contemplando todo o manejo dos resíduos, entendido como a ação de gerenciá-los desde a geração até a disposição final, incluindo as etapas de segregação, que consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, acondicionamento,
que consiste no ato de embalar os resíduos segregados em sacos ou recipientes que evitem vazamento e resistam às ações de punctura e ruptura. A identificação, que consiste no conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos resíduos contidos nos sacos e recipientes. O transporte e armazenamento e tratamento, que consiste na aplicação de técnica que modifica, reduz ou elimina o risco de contaminação, de acidentes ocupacionais ou de dano ao meio ambiente. O tratamento pode ser aplicado no próprio estabelecimento gerador ou em outro estabelecimento, observadas nestes casos as condições de segurança para o transporte entre o estabelecimento gerador e o local de tratamento. Os resíduos sólidos dos serviços de saúde são classificados segundo 5 grupos. O grupo A, os resíduos com possível presença de agentes biológicos, que por suas características podem apresentar riscos de infecção. Grupo B, resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar riscos à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Grupo C, quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham material radioativo. Grupo D, resíduos que não apresentem riscos biológicos, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. E o grupo E, que são os materiais pérfuro-cortantes, tais como lâminas de barbear, agulhas, ampolas de vidros, brocas, lâminas de bisturi, todos os utensílios de vidros quebrados no laboratório, pipetas, tubo de coleta de sanguínea, dentre outros. Os resíduos do grupo A, potencialmente infectantes, devem ser embalados em sacos plásticos brancos ou vermelhos, a depender de algumas especificidades descritas na RDC 306. Os resíduos do grupo B, químicos, tóxicos, devem ser acondicionados de forma isolada, sendo observadas as exigências de compatibilidade química dos resíduos entre si e evitando a reação química. Os recipientes devem ser constituídos de material compatível com o resíduo armazenado, respeitando as suas características físico-químicas e o seu estado físico. O grupo C é representado pelo símbolo internacional de presença de radiação ionizante, em rótulos de fundo amarelo e contorno preto, acrescido da expressão rejeito radioativo, indicando o principal risco que apresenta aquele material, além de informações conforme norma. Os resíduos classificados como comuns do grupo D devem ser acondicionados de acordo com as orientações dos serviços locais de limpeza urbana, utilizando-se sacos impermeáveis contidos em recipientes. Os resíduos dispostos para coleta seletiva deverão atender ao padrão de cores: azul para papéis, amarelo para metais, verde para vidros, vermelhos para plásticos e marrom para resíduos orgânicos. Os materiais pérfuro-cortantes, classificados como grupo E, devem ser descartados em recipientes rígidos com tampa e devidamente identificados. O pessoal envolvido diretamente com o processo de higienização, coleta, transporte, tratamento e armazenamento de resíduos deve ser submetido a exame médico admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional, conforme já estabelecido. Os trabalhadores devem ser imunizados em conformidade com o Programa Nacional de Imunização, devendo ser obedecido o calendário previsto nesse programa ou no programa adotado pela empresa. Os trabalhadores imunizados devem realizar controle laboratorial sorológico para a avaliação da resposta imunológica. O pessoal envolvido diretamente com o gerenciamento de resíduo deve ser capacitado na ocasião da admissão e mantido sob educação permanente para atividades de manejo de resíduos, incluindo a sua responsabilidade com higiene pessoal, dos materiais e dos ambientes. Pessoal, concluímos a nossa segunda aula. Nós falamos sobre os riscos ocupacionais e os cuidados com os resíduos sólidos dos serviços de saúde. Nas próximas aulas, nós vamos discutir sobre higiene, profilaxia e uso dos EPIs.